Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz seja com todos. Amém. Graças a Deus mais uma vez aqui juntos, né? Mais uma live. Estamos aqui preparados para compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez com vocês, né? E muito feliz, né? O ano está se findando. Estamos terminando aí mais um ano. Hoje dia 21 de dezembro. E eu quero aqui nesse primeiro momento agradecer todas as pessoas que têm nos acompanhado aí desde o mês de março, né, quando a gente começou essa série de lives, sempre de 15 em 15 dias, compartilhando a palavra de Deus aqui. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, que tem nos dado saúde e capacidade para poder estar aqui, né, falando da palavra de Deus. E agradecer vocês, todos vocês que apoiaram, todos vocês que ajudaram, oraram, intercederam, para que isso pudesse se tornar realidade. Quero dar boa noite aqui para Kátia, minha amiga lá de São Paulo, é a primeira que está aqui conosco aqui. Deixa eu até anotar aqui, porque vai ter algumas surpresas, né, nessa live dessa noite. Kátia SP, né? Que Deus abençoe você, viu, Kátia? Nas suas férias aí você podia dar um jeitinho de vir em BH, hein? Quem sabe, né? Glória a Deus, glória a Deus. E nós temos como novidade, né? Que essa é a segunda live que a gente também está transmitindo pelo YouTube, né? Então você agora também pode acompanhar as lives aí no meu canal do YouTube. Eu ainda sou meio leigo, né, nessa questão de redes sociais, estou aprendendo muito ainda. Então assim, mas consegui colocar também o canal no YouTube. Então você pode acessar no YouTube lá, procurar o canal Jean Carlos Silva, Vamos Falar de Deus. Amém? Aí você pode também estar lá acessando para que a gente possa, né, e aproveita e dá o like, compartilha com os amigos, viu? Porque tem sido bênção, né? Quem tem participado tem falado que tem sido abençoado, e glória a Deus por isso, né? Então assim, eu fico muito feliz de ter esse tempo aqui, às segundas-feiras, da gente compartilhar, né? E nós temos também um quadro, logo após quando termina a nossa live, nós temos um quadro que chama Prorrogação. Como que funciona esse quadro? Esse quadro funciona da seguinte forma: acabou a live, eu envio o link, inclusive ele está descrito aí também, a minha esposa também vai colocar ele novamente nos comentários aí, e esse link você clica nele, você automaticamente é transferido para uma sala de bate-papo, e ali a gente fala assuntos da live, né? Traz esses assuntos para o nosso dia a dia e compartilhamos outras experiências, né? E tem sido muito enriquecedor. A gente compartilha as experiências, cresce muito e tem sido uma bênção. Boa noite, Mércia. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Amém? Então, enquanto a gente não começa, agora são 8 horas e 55 minutos. Quero convidar você pedir você que vá convidando seus amigos aí. Mande um WhatsApp aí e fala assim, ó, vamos assistir uma live agora, vamos falar de Deus agora. Vai ser um momento bem gostoso. Então, conto com a sua ajuda aí para poder estar divulgando, em nome de Jesus, e que a gente possa crescer juntos aqui, né? Crescer juntos aqui, aprendendo um pouco da palavra de Deus, tá bom? Aí, ó, o link já está sendo compartilhado aí pela minha esposa, pela Elis. Esse é o link da sala de bate-papo, né, do quadro Prorrogação. Agradecer, né? Agradecer a todos. Pedir vocês que se inscrevam no meu canal lá no YouTube, né? O canal foi criado, como eu disse, essa é a segunda live que está passando lá, e eu já tenho mais de 10 seguidores. Mais de 10. Boa noite, Rose. Deus te abençoe. Abençoe Ronaldo, abençoe André, abençoe toda a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Que a semana de você seja abençoada, seja próspera em nome de Jesus, tá bom? Boa noite e obrigado pela sua presença aqui também. Então,
Pedir você que se inscreva lá no meu canal no YouTube, dê lá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, né? Porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso, né, à palavra de Deus, né, aquilo que a gente fala aqui, e tem sido muito bom, né? Muito bom. Ontem eu estive ali na nossa igreja, né, na missão, ministrando uma palavra ali, as mãos de Deus sobre mim, né? E foi uma bênção. À noite também teve a ministração do pastor Sérgio, também uma mensagem também muito boa. Então, se você ainda não conhece as redes sociais da nossa igreja, Igreja Batista Getsemane, Missão Santa Mônica, você pode acessar lá pelo Facebook, também está sendo transmitido todos os cultos e tem sido bênção. A gente tem tido, né, um feedback muito legal das pessoas, né, pessoas até de fora do país que têm assistido os cultos, e tem sido muito, muito legal. Tá bom, meus irmãos? Nessa noite nós vamos tratar de um tema que eu coloquei aí, né? Coloquei o sinalzinho aí, perigo. Talvez isso trouxe um pouco de curiosidade, né, para vocês, porque eu sempre disponibilizo aqui, antes das lives, qual o tema que vai ser tratado. Mas dessa vez eu não coloquei, só coloquei lá o título lá, perigo. Mas perigo por quê? Perigo de quê, né? E eu vou esclarecer nessa noite aqui, em nome de Jesus, com vocês, tá bom? Eu queria também aqui, nesse momento, desejar para você, né, que acompanhou todo esse ano, né? Esse ano foi difícil para todos nós, foi um ano atípico, né? Desejar que você tenha um Feliz Natal, um ano próspero, né? Um novo ano de muitas realizações, e que a gente consiga passar dessa situação, né, que se instaurou no nosso país, né? Que a gente consiga vencer isso em nome de Jesus, tá bom? Nessa noite nós vamos tratar de um assunto no livro de Oséias, capítulo de número 4. Oséias capítulo 4, se você for acompanhar na sua Bíblia aí, já pega ela, já abra lá no livro de Oséias. Falta 1 minuto e meio para a gente poder começar a tratar do assunto, e aí eu vou, né, abrir aqui para você o tema que nós vamos tratar nessa noite, tá bom? Tomar um pouquinho de água. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, alguém? Deixa eu ver. Só ajeitando aqui. Aí, agora sim. Deixa eu ver se melhorou. Não. Acho que vai ficar assim. Ficar assim mesmo. Isso. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já vamos dar início. Vamos dar início aqui. Nós vamos tratar nessa noite no livro de Oséias, como eu disse, capítulo de número 4. Então você já pode ir pegando a sua Bíblia, para a gente poder, em nome de Jesus, aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, ó. Tem algumas pessoas aqui já aqui mandando mensagens. Aqui, Carla também. Que bênção, glória a Deus. Tem algumas pessoas já aqui presentes conosco aqui. Isso é muito bom. Vamos lá então, meus irmãos. Agora são 9 horas, né? 21 horas. Hoje, dia 21/12. Quero fazer uma oração aqui para a gente dar início, tá bom? Abençoar você, agradecer mais uma vez pela sua presença, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos neste momento de compartilhar a Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, pela vida das minhas irmãs que aqui estão, das pessoas, meu Deus, que vão entrar e participar dessa live. É a última live, né, desse ano de 2020. Eu quero te agradecer em nome de Jesus por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Como foi falado ontem na igreja, Pai, o ano ainda não acabou e ainda nós podemos sim, Deus, contemplar as Tuas maravilhas, e que o Senhor abençoe nossa família,
abençoe a família de cada um, abençoe a casa de cada um, em nome de Jesus, os sonhos de cada um. Assim nós oramos, agradecendo ao Senhor, Pai, por esse momento na qual nós temos aqui de compartilhar a Tua Palavra. Um momento na qual nós nos desligamos um pouco daquilo que acontece ao nosso redor, para simplesmente ter a nossa atenção voltada para o texto sagrado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, perigo, né? Essa é a última live do ano de 2020, como eu disse. Mas perigo por quê? Né? E aí eu vou te dizer. Nós precisamos ter cuidado, porque muita gente tem rejeitado a palavra de Deus, tem desconsiderado a palavra de Deus. E no texto de Oséias, no capítulo 4, nós vamos ler apenas 2 versículos desse capítulo, 2, que vai trazer para a gente alguns ensinamentos do que acontecia naquela época, quando o povo de Israel foi dividido em Reino do Sul e Reino do Norte, né? E qual que era o contexto daquela época. Eu vou falar muito rapidinho disso, e nós vamos trazer isso para a nossa realidade hoje, porque o que aconteceu naquela época é muito real nos nossos dias hoje, né? Mas eu queria deixar bem claro para você que nesses versículos que nós vamos ler de Oséias, esse texto basicamente que nós vamos trabalhar, existem 3 coisas que estão faltando aqui na terra. Está faltando, está escasso. Não estou falando que não existe, existe, mas é muito pouco. E que está faltando, isso precisa ser ampliado, né? Então, nós vamos falar sobre 3 coisas que estão faltando na terra. E o que nós precisamos entender? Qual que é o perigo? O perigo de rejeitar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, tá bom? Então esse tema é um título e um subtítulo. 3 coisas que faltam na terra. Então, para a gente começar, quem foi Oséias? Oséias foi um profeta que foi levantado por Deus para poder profetizar sobre o Reino do Norte, né, em Samaria. Esse profeta, ele atuou muito na época de Jeroboão, que foi um rei que tinha lá em Samaria. Mas o que acontecia com o povo de Israel naquela época? O povo de Israel, ele tinha prosperidade, ele tinha alegria, mas era um povo que procurava os seus prazeres de uma forma assim, sem fim. Eles corriam atrás dos seus prazeres. E aí o que acontece? Quando você corre atrás dos seus prazeres, você normalmente costuma se esquecer de algumas coisas fundamentais. Você já viu aquela célebre frase quando você convida alguém para ir a um culto, né? Que a pessoa fala assim, eu estou sem tempo. Ela não é que ela está sem tempo, ela está sem interesse. É diferente. Porque tempo, quando a gente quer, a gente arruma. Quando a gente quer fazer algo, a gente arruma tempo para fazer. O problema hoje é que as pessoas andam numa vida tão corrida, tão louca, tão desesperada para conquistar as coisas, que não há tempo para cuidar do espiritual. E aí, não havendo tempo para cuidar do espiritual, o que acontece? A vida espiritual vai definhando, né? Porque as pessoas têm tempo para os prazeres, tem tempo para ir ao shopping, tem tempo, mesmo com a pandemia, tá? Mesmo com a pandemia. Não estou tirando aí o foco da pandemia, não. Mas tem tempo para isso. Tem tempo para ir ao shopping, tem tempo para ir na casa de alguém, numa festinha ali, numa aqui, porque a gente não pode tapar os olhos e achar que isso não está acontecendo, porque está. Muitos lugares estão. Tem tempo para ir em vários lugares, mas não tem tempo para ir à casa de Deus. Não tem tempo para cuidar do espiritual dela. E o que aconteceu com o povo naquela época? No Reino do Norte, na capital ali, em Samaria. O povo, ele estava com a sua atenção totalmente voltada para a prosperidade, para a alegria que eles tinham, para os prazeres que eles tinham. E com isso, o povo se afastava de Deus. E quando você se afasta de Deus buscando só os seus prazeres, o que aflora? O que aparece mais? A imoralidade, a violência, o adultério, né? Então, Deus levanta Oséias como um profeta para essa nação, para profetizar nessa nação, e faz com que ele case com uma meretriz. Isso mesmo. Ele casa com
prostituta. E através desse relacionamento de Moisés com essa prostituta, com essa meretriz, o Senhor vai mostrando através desse relacionamento como era o relacionamento do povo com ele, do povo com Deus. E aí eu quero ler o texto para você que está em Oséias capítulo 4, verso 1 e 2. Olha só o que diz o texto. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, ou algumas traduções falam acusação, né? O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Vou repetir o texto. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda ou acusação com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Verso 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Olha só, vou ler só esses dois. Você consegue perceber? Esse texto que a gente acabou de ler de Oséias, parece que nós estamos falando dos dias de hoje. Não parece isso? Porque olha só, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. O Senhor tem uma acusação contra vocês, os habitantes da terra, porque entre os habitantes não há verdade, não há amor e não há conhecimento. Ou seja, falta essas três coisas fundamentais: amor, verdade, conhecimento. E o que aparece? O que aflora? O que manifesta quando há ausência disso, dessas três palavras, amor, conhecimento e verdade? Quando há ausência dessa, aparecem as outras. E as outras que aparecem são perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios. Todas essas coisas. Se você parar um pouquinho e ver a nossa sociedade como que está, se você para, senta no seu sofá, na sua casa e assiste um jornal que seja, você vai ver quanta violência tem no meio da nossa sociedade. Não diferente daqueles dias. E aí, o que acontece aqui, irmãos? É que eu vou fazendo um paralelo entre a época de Israel, entre a época do Reino do Norte, entre a época do profeta Oséias, né? E os nossos dias hoje. O que está acontecendo? Acontece que o pecado daquele povo, ao se afastar de Deus, começou a desenvolver neles várias coisas que desagradavam a Deus. Hoje, no mundo hoje, faltam essas três palavras fundamentais, que é amor, verdade e conhecimento. Por que o povo está distanciando disso? Porque o povo está buscando o quê? Os seus prazeres. E aí o Senhor pega a vida de Oséias, faz com que ele case com uma meretriz de nome Gomer, isso mesmo, o nome dela é Gomer. Aí ele casa com essa mulher, que tinha relacionamento com vários homens, mas através desse relacionamento de Oséias com essa meretriz chamada Gomer, o Senhor mostra como era o relacionamento do povo com ele. E essa Gomer, ela tem 3 filhos. O primeiro filho, chamado Jeriziel, que era o filho, né, dela com Oséias, que Oséias pega ela por esposa. Só que Gomer, ela não quis ter um relacionamento somente com Oséias. Ela não quis deixar aquela vida dela passada, né? E aí ela tem um outro filho. E muitos historiadores dizem que esse segundo filho de Gomer não era filho de Oséias. Ela adulterou. E aí, olha, presta atenção nisso aqui que é importante. O primeiro filho chamado Jeriziel, que era o filho, né, de Oséias com ela. O segundo filho, você pode olhar na sua Bíblia aí, o filho, a segunda filha, né, no caso, o nome era Desfavorecida. Você já pensou você colocar o nome numa filha de Desfavorecida? Então, ela tem essa segunda filha, o nome é Desfavorecida, ou seja, trazendo para a comparação do que acontecia, né?
desfavorecido, ou seja, o povo não conta mais com o favor de Deus, o significado era esse. Era filha de um outro homem, né, de Gomer com outro homem, ou seja, o povo ficou desfavorável, ele não tinha mais o favor de Deus, ele perdeu o favor de Deus. E aí Gomer, não deixando a sua vida para trás, eu vou tornar a repetir isso, ela tem um terceiro filho, e esse terceiro filho chama Não é meu povo, não meu povo, ou seja, o povo só foi regredindo, porque Jezreel significa foi cortado. A segunda filha vem, desfavoreceu, perdeu a favor de Deus. E o terceiro não é o meu povo. Ou seja, o povo foi só regredindo por causa da violência, da idolatria. O povo não queria saber de Deus. Então Deus usa esse drama de Oséias para mostrar quanto nós somos hipócritas às vezes. Quanto nós rejeitamos, julgamos a atitude de alguém, sendo que às vezes nós fazemos as mesmas coisas. Porque naquela época, entenda só, imagina a situação na nação, né, entre o povo. O povo devia falar assim, ô gente, Oséias é um homem tão bom, por que ele está casado com essa mulher? Essa mulher trai ele tanto, essa mulher não quer nada com ele. Por que Oséias está com essa mulher? Essa mulher, ela não quer saber de nada, ela não dá valor para o seu marido. Mas da mesma forma que eles faziam isso, eles tinham que olhar para dentro deles e saber que eles estavam fazendo a mesma coisa com Deus. Eles estavam se prostituindo. Por quê? Porque adorar outros deuses, fazer outras coisas que desagradam a Deus, é a mesma coisa que se prostituir. Porque você deixa de adorar um Deus verdadeiro para ter adoração a outras coisas. Né? Então, imagina a situação do povo. O povo julgava o relacionamento de Oséias e julgava aquela mulher por ela ser o que ela era, mas o povo mesmo não tinha vontade de adorar a Deus. Não tinha vontade e julgava ela. Ou seja, a gente é muito hipócrita às vezes, porque a gente consegue julgar o outro, consegue ver o defeito do outro, mas não enxergamos os nossos. Então Deus pega essa história, esse drama de Oséias, para mostrar, né, para mostrar como que estava o relacionamento dele. Então, as pessoas julgavam ele, falavam, Oséias, como é que você aguenta isso? Larga essa mulher, porque essa mulher não toma atitude. Mas Deus responde, falando, vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês também estão me traindo, vocês também estão virando as costas para mim, vocês também me abandonaram, vocês também estão adorando outros deuses. Então o contexto dessa história, ele fica em torno disso, do relacionamento de Oséias com uma meretriz, né? Com uma meretriz, uma mulher que tinha vários homens, vários relacionamentos, né? Mas tudo isso Deus mostrando que o povo estava agindo da mesma forma. Da mesma forma. E aí nessas 3 palavras aí, a gente vai aprender algumas coisas. Né? Nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou os filhos de Israel. O Senhor mostrou o quanto o povo de Israel, o povo de Samaria, né, eles foi se afastando deles. Foi se afastando porque eles perderam o conhecimento, eles perderam a vontade de adorar. Aqueles habitantes ali, eles não tinham mais entre eles o amor verdadeiro. Eles não tinham mais a verdade, eles perderam o conhecimento da palavra. E a palavra, ela traz poder. E se a gente trazer isso contextualizando para os nossos dias, isso é a base da fé. É a base daquilo que a gente diz como o que é ser cristão. Amor, verdade e conhecimento. Né? E aí, dentro dessas 3 palavras aí, eu quero fazer com você uma explicação, né, bem rápida. Vamos ler o texto novamente? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Vamos trazer para os nossos dias hoje? Qual que é essa contenda? Qual que é essa acusação? Né? Porque na terra não há o quê? Verdade. Então a primeira palavra que a gente vê aqui, verdade. Infelizmente, irmão, se a gente pegar no contexto, a nossa sociedade falta muita verdade. A nossa sociedade é uma sociedade que muitas das vezes fica maquiando as coisas. A verdade às vezes fica escondida, em segundo plano.
A segunda, a coisa que precisa florescer na sociedade é ser uma sociedade mais verdadeira. Porque se não há verdade, não vai haver amor. Se não tem verdade num relacionamento, se não tem verdade naquilo que a gente faz, a gente vai viver uma vida só de falsidade, de mentira, de decepções, porque a verdade ela tem que estar presente na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E interessante que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, quando nós percebemos a falta de verdade, a falta de transparência das pessoas nos dias de hoje, nós chegamos a uma conclusão que a terra carece. Mas por que a terra carece da verdade? Quem é a verdade? A palavra do Senhor fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho, ele é a verdade. Só que o povo não quer o caminho, não quer a verdade e não quer a vida. E vivendo os prazeres da vida como o povo de Samaria vivia, hoje, nós trazemos para os nossos dias hoje, é a mesma coisa. O povo hoje quer viver os prazeres, quer viver suas vontades, quer viver suas alegrias. E é uma falsa impressão de felicidade. Por quê? Porque enquanto está ali, curtindo, enquanto está ali fazendo, né, tudo é muito bom. Mas quando volta para casa vem aquele vazio. Talvez alguém que você conheça já passou por isso, talvez você mesmo já passou por isso. Cansou de curtir, de fazer, de acontecer, de ter os seus prazeres, mas quando você voltava para casa havia um vazio existencial dentro de você, algo que somente Deus pode preencher. Então, o que acontece? O mundo hoje precisa muito de quê? De se voltar para a verdade. A verdade. Em Provérbios capítulo 23 diz assim, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Ou seja, a verdade é fundamental. Fundamental para que a gente possa viver dias melhores. As pessoas hoje costumam encobrir a verdade dizendo, né, algo ali para poder acobertar o momento, para tapear, para mascarar o momento, né? Mas esquece que a verdade logo vai vir à tona, né? Um versículo também de Deuteronômio capítulo 32, verso 4, diz assim, Deus é verdade e não há nele injustiça. Ou seja, em João tem vários versículos que falam sobre isso. João 14, 6, Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ou seja, o mundo carece de verdade. O mundo carece de verdade. Né? Então o que faltava naqueles tempos lá? O que o povo passou a não considerar? A verdade. E por que o título hoje da live é perigo? Porque o perigo de desconsiderar o que? A verdade. Segunda coisa, o amor. O amor. Irmãos, se a gente parar para falar aqui do que a gente tem visto e como tem sido a nossa sociedade na questão do amor ao próximo, a gente vai ficar aqui o resto da noite falando de diversas coisas. Experiências que a gente vê, até mesmo acontece com a gente. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e a minha irmã disse que ela estava numa loja e aí a minha irmã gosta, ela assim, ela é bem estilosa, sabe? Uma morena bonita. E ela estava numa loja, né? E chegou uma criança assim, né? Devia ter uns 4 ou 5 anos. Chegou perto dela e deu nela um beliscão. Olhou para ela com a cara feia assim. Minha irmã é bem morena, né? Morena igual eu assim. Essa criança chegou e beliscou ela e olhou com ela com a cara feia assim e foi para lá. E a mãe chegou toda sem graça e falou assim, me desculpa e tudo. Aí a gente conversando, a gente, né, caiu numa conclusão que essa menina não fez isso à toa. Talvez um adulto já deve ter, de alguma forma, feito algo na frente dela e ela aprendeu aquilo. Hoje nós estamos vendo aí na televisão, principalmente no futebol, vários casos de racismo, né? Vários casos de pessoas que julgam as outras, vários.
né? Então, o que faltava naquela sociedade ali de Israel e falta nos dias de hoje? Amor. O amor, ele é considerado a maior das virtudes, a maior. Mas infelizmente, uma que é a mais desconsiderada por nós humanos. 1 Coríntios capítulo 13 fala: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o quê? O amor. Sendo que desses três, o maior deles é o amor. Quando nós percebemos em nossos dias filhos matando pais, você vê isso no noticiário, filhos matam pais, pais matam filhos, pessoas tirando vida de outras por causa de coisas pequenas, a gente vê como que a vida passou a ser banal. A gente vê como que a falta de amor começou a imperar na nossa sociedade. Como que a vida está valendo tão pouco. Como que a vida deixou de ser algo precioso e as pessoas estão tirando a vida a troco de nada. É por isso que hoje, irmãos, a gente precisa, principalmente nós homens, que às vezes temos o temperamento muito quente, né? Se você está no trânsito, alguém te fechou, deixa a pessoa embora. Eu tenho a minha esposa aqui que às vezes quando ela está comigo, ela está andando assim comigo, às vezes a gente leva uma fechada ou alguém engraçadinho faz alguma coisa no trânsito, ela fala, deixa embora. A gente fica com raiva mesmo na hora, fica meio irado na hora, mas o melhor de se fazer, deixa a pessoa embora. A gente não sabe o que se passa no coração da pessoa que está no outro carro ou que está na moto, né? Então a gente precisa entender, né? Ter esse discernimento, né? Porque a gente não sabe o que está do outro lado. E a falta de amor na nossa sociedade hoje tem causado tanta tragédia, tantas coisas ruins. Esse ano mesmo de 2020, irmãos, quantas coisas nós temos visto? Talvez a semana que se passou, quantas coisas nós temos visto? Quantas pessoas que não demonstram um pingo de amor pelo seu próximo? Quantas pessoas que preferem dar valor a coisas materiais do que ao ser humano? Em João capítulo 13, verso 35 diz assim: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Uma vez o professor falou no seminário, e eu guardei essa frase, ele disse assim, que a gente precisa de parar de usar as pessoas e amar as coisas. Nós precisamos usar as coisas e amar as pessoas. A gente está invertendo isso na sociedade. A nossa sociedade está faltando a verdade. A nossa sociedade está faltando o amor. E quando a nossa sociedade entender que se a gente começar a ter amor pelos outros, amor pelo próximo, fazer o bem ao próximo, independente de quem seja, nós vamos criar uma sociedade melhor. Nós vamos criar uma sociedade mais justa. Porque a partir do momento que eu me importo com o outro, isso é uma corrente. Você entende isso? É uma corrente. Eu me importo com o outro, aí aquele que eu me importei vai se importar com o outro vai se importar com o outro. Esses dias eu estava vendo um filme aqui com minha esposa, de Natal, eu não vou lembrar o tema. Talvez ela tá aqui assistindo, ela pode até colocar aqui o nome do filme. Mas não sei se era 12 dias, uma coisa assim. Mas o rapaz, ele ganhou uma bolada em dólares e ele falou assim, poxa, eu vou ficar com esse dinheiro todo para mim. E ele começou a abençoar outras pessoas. Ele começou a abençoar outras pessoas. Ele via a necessidade de alguém, ele ia ali e realizava aquele sonho. Igual um menino estava querendo comprar um taco desses de futebol em gelo, né? Aqueles negócios lá, não lembro o nome direito. Então ele ia lá e comprava o negócio, ele ia lá e fazia outro. Aí, consequentemente, as pessoas começaram a ser mais gentis umas com as outras. Até que um dia ele estava no shopping, e aí um amigo dele, o irmão dele, para e fala assim, você já percebeu como que a sua atitude mudou a reação das pessoas? As pessoas estão melhores, elas estão mais gentis. Olha só, aí ele mostrou a cena, uma senhora caminhando, deixou uma toalha cair, a jovem vai lá e pega e entrega para ela. Uma outra pessoa tropeça na outra, ela fala, por favor, me desculpe, as pessoas ficam melhores. Por quê? Porque ao verem aquilo, a atitude dele, as pessoas passaram a ser melhores umas para outras. Mas sabe qual que é o nosso problema hoje? A gente fica baseando o nosso relacionamento, o nosso jeito de agir com aquilo que a gente recebe. Outro dia eu preguei na igreja sobre a gente não perder a nossa essência. Eu tenho o meu jeito de ser e eu não posso mudar o meu jeito por aquilo que eu recebo. Porque senão eu vou estar me rebaixando àquela pessoa que faz isso.
Eu vou estar me igualando a essa pessoa. Então eu preciso ser quem eu sou, sem deixar que as coisas externas venham influenciar no meu jeito de ser. Você consegue entender isso? Às vezes acontece muito da gente dar bom dia, dar boa tarde para as pessoas e as pessoas não responderem. E a gente fica, nossa, fulano é sem educação, fulano não responde. A gente cansa de dar bom dia, cansa de dar boa tarde, fulano não responde. É ruim? É muito ruim. Eu já passei por isso, talvez você também já passou por isso. Mas entenda, você não está fazendo mal para ninguém. E cada vez que você se torna uma pessoa gentil, e cada vez que você faça algo que possa, mesmo não sendo retribuído aquilo para você, você está sendo simplesmente você. Né? E a gente às vezes tem a mania de querer mudar o nosso jeito de ser por causa do outro. Então, em nome de Jesus, não mude quem você é por coisas externas. Não mude quem você é porque alguém te maltratou. Continue sendo você. Deixe o bom perfume de Cristo, através da sua vida, aflorar. Então, aquele mundo faltava o quê? Verdade. Aquele mundo faltava o quê? Amor. O nosso mundo hoje também falta isso. Falta verdade, falta o amor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que quando o mundo se tornar um lugar de pessoas que se importam com as outras, que o amor aflore, as coisas ruins vão desaparecendo normalmente. Em 1 João capítulo 4, verso 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Verso 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho, para que através do seu Filho, através da restauração da aliança, da comunhão, nós pudéssemos chegar até Deus, através de Jesus Cristo, nós pudéssemos amar a sua obra redentora. Então o mundo faltava verdade, o mundo faltava amor. E o texto ainda diz: com os habitantes da terra, Oséias capítulo 4, verso 1, não há verdade, nem amor e nem conhecimento. Você já parou para pensar que a nossa sociedade aprende tudo que não presta com muita facilidade? Com muita facilidade, muita coisa que não presta. A televisão é algo que a gente precisa saber até o que assistir. Porque, para quem tem criança principalmente, as crianças aprendem com uma facilidade as coisas. Se você colocar uma música, por exemplo, para a criança escutar, se ela escutar 3 vezes, ela vai começar a cantar. E a nossa sociedade hoje está tão pobre, está tão carente de conhecimento. Você vê crianças aí cantando música de Anitta. Você vê crianças aí cantando funks que contêm palavras obscenas. E às vezes os pais acham bonito aquilo, falam assim, oh, que gracinha. Mas está criando a criança, você entende isso? Criando a criança num ambiente assim, com músicas assim, com atitudes assim. E aí a gente não pode querer, entenda isso, a gente não pode querer que uma criança que cresce nesse jeito, ali na frente, ela possa ser algo que a gente deseja que seja, porque muitas das vezes ela cresceu num ambiente assim, né? Ela cresceu num ambiente assim, e aí a tendência é o quê? É gostar dessas coisas. Ela vai tender por aquele lado, porque ela aprendeu assim, ela viveu assim, ela viu assim. Aquele mundo faltava conhecimento de Deus. Por quê? Porque ao buscar os seus prazeres, naquela época em Samaria, né, na época do profeta Oséias, ao buscar o prazer, o povo buscar os seus próprios prazeres, o que fazia? Eles se afastavam das coisas boas. Então deixou de existir no meio deles a verdade e o amor. E também o conhecimento. Hoje, a nossa sociedade, se você for ver qual a porcentagem de cristãos que tem, quando eu falo cristãos, eu estou falando aqui evangélicos, católicos, as pessoas que creem em Deus. Lógico, a gente tem as nossas divergências de crença, mas é preciso entender isso. Há pessoas que não buscam conhecimento, que vão trazer algo para a sua vida. Só aprende coisa errada.
E aí a gente precisa entender, a amizade causa isso? Sim. A gente precisa atentar com quem nós estamos andando. Quem tem estado ao nosso lado? A palavra de Deus diz em Mateus 22, 29 assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você acha que se a nossa sociedade fosse uma sociedade que lesse mais a Bíblia, lesse mais um bom livro, seria uma sociedade tão sem cultura como nós somos? Uma sociedade tão pobre? Porque hoje, irmãos, é só você ligar a televisão, você vai ver passando eu vou repetir, tá? Não tenho nada contra a pessoa. Tenho nada contra a pessoa. Mas você liga a televisão, você vê a Anitta dançando com um short minúsculo, rebolando, e eles falam que isso é cultura. Você vê um bobo desse Fábio Poechat, que fala que é humorista, mas ele só fica atacando a Bíblia. Você vê um palhaço desse, desculpa a expressão, você vê um bobo desse, igual o ano passado ele fez aí a série aí, né, colocando o nosso Jesus como homossexual. Agora, vai nós fazer isso com relação a eles. O mundo cai. Vai ter uma terceira guerra mundial. Você entende isso? Então, o que acontece? Falta de conhecimento. E aí a gente cai naquele versículozinho, né? Que todo mundo conhece, que está justamente aqui no livro de Oséias, no verso 6, que fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. O povo está perecendo por quê? Porque falta conhecimento. O povo não quer conhecimento, gente. O povo não quer. Nós tivemos um presidente recente aí, que você sabe muito bem, que ele batia no peito e falava: eu não estudei e cheguei à presidência da República. Eu não estudei. Ou seja, ele está incentivando que outros não estudem. Ele está incentivando que mesmo ele não estudando e não tendo uma boa oratória, não sendo um cara requintado na questão de se expressar e tudo, ele chegou à presidência. Então, ou seja, não precisa estudar não, gente. Se você tiver força de vontade, você vai chegar também. Mas aí eu te pergunto, se você é dono de uma empresa e você tem 2 candidatos, se você tem um que é até bom de serviço, mas não tem nenhum estudo, mas você tem um outro de um lado, que é bom de serviço também, mas fala 3 línguas, é bem disciplinado, é bem articulado, você vai contratar quem? Se você for dono de uma empresa, quem você vai contratar? A nossa sociedade falta verdade, falta amor e falta conhecimento. Quando a gente percebe a excessiva busca por conhecimentos aleatórios, por exemplo, a gente vê pessoas buscando conhecimento científico, cibernético, pessoas que se esmeram na questão da internet, tecnológico, conhecimentos avançados, mas não tem nenhum interesse em buscar os conhecimentos das coisas de Deus. Isso não é importante. Sabe? Isso não é importante. Então a gente começa a entender que uma sociedade, ela não vai para frente quando ela deixa de entender, de conhecer, de buscar as verdades de Deus, o amor de Deus, o conhecimento de Deus e buscam coisas secundárias. Nós precisamos conciliar. Nós precisamos estudar, buscar o conhecimento, se formar, se graduar, ser uma pessoa melhor, mas não podemos esquecer de buscar o conhecimento e o conhecimento de Deus. Vou ler novamente Oséias capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Agora olha só um texto que está em Romanos capítulo 1, verso 28, diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento das coisas de Deus nos faz o quê? A nossa estupidez, a nossa arrogância, a nossa falta de cultura, que isso se aflore. E a nossa o quê? A gente despreza aquilo e aí a nossa mente fica o quê? Reprovável. A gente não consegue ver, praticar coisas boas. Por quê? Porque nós estamos enfiados com a mente voltada
cauterizada somente para aquilo que não vai trazer para nós o quê? Crescimento. Colossenses 1:9 fala que nós devemos o quê? Buscar o conhecimento da vontade, a sabedoria, o entendimento de Deus. Ou seja, uma sociedade que falta verdade, que falta amor e que falta conhecimento de Deus, o que uma sociedade dessa vai ter? Como que uma sociedade dessa vai portar? Aquela época lá de Samaria, na época do profeta Oséias, aquela sociedade faltava essas três coisas: amor, verdade e conhecimento. E o que aflorava? Verso 2. Diz assim, verso 2, capítulo 4 de Oséias. O que prevalece? O que aflorava? O que prevalecia na falta do amor, da verdade e do conhecimento? Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, assalto na casa, as casas sendo arrombadas, sendo levados os bens daqueles que trabalharam tanto para conseguir, para adquirir. Olha só, homicídios sobre homicídios. E eu vou continuar agora o verso 3, olha. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perece. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Sabe, irmãos, o texto de Oséias é um texto muito forte. Porque Deus fala, através do profeta, que aqueles também que são colocados na frente para instruir as ovelhas, quando se comportam mal, eles vão ser cobrados de Deus também. Porque aqueles que estão à frente das ovelhas, aqueles que estão sendo a pessoa que instrui as ovelhas, se eles não estão dando bom testemunho, se eles estão levando as ovelhas para o buraco, eles vão ser os primeiros a ser cobrados. E o texto de Oséias traz ensinamentos fantásticos. Eu vou parar por aqui, porque a gente não tem tempo e eu não quero deixar que fique maçante aqui para você. Mas o foco aqui é mostrar para você o perigo que é rejeitar o amor, a verdade e o conhecimento. Quando eu coloquei lá na chamada lá para você, aquele símbolozinho de perigo, e eu não quis revelar o assunto, era para te mostrar nessa noite, para você que está aqui assistindo, que nós precisamos considerar, não podemos rejeitar essas três palavras, como naquela época o povo de Samaria estava rejeitando, como naquela época eles não se importaram, como naquela época eles buscaram os prazeres mundanos, porque aquilo satisfazia a sua carne, satisfazia o seu ser. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos deixar aflorar a verdade, o amor e o conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que Deus nos chamou porque Ele tinha um plano na nossa vida e nós precisamos fazer a diferença. Amém? Nós não estamos aqui para dividir. Nós estamos aqui para levar aqueles que não conhecem o amor de Deus a conhecer esse amor de Deus. E ainda que falte o amor nas pessoas, nós precisamos dizer que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que deu o seu único filho. Ainda que falte a verdade nas pessoas, nós precisamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade de Deus nesse mundo, que veio nesse mundo para tirarmos do mundo de mentira, para tirarmos do mundo de escuridão. Ainda que falte o conhecimento de Deus nas pessoas, a gente precisa mostrar para elas que Cristo veio como homem para nos tirar de toda ignorância espiritual, de toda arrogância e nos revelar o verdadeiro amor e o amor que liberta. E a palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertará. Ou seja, amor, verdade e conhecimento. Busque o amor. Ame o seu próximo, independente dos seus defeitos. Não estou falando aqui que você tem que compactuar com os erros. Isso é totalmente diferente. As pessoas confundem amor em você associar, aceitar os erros, o modo de vida, as atitudes. É totalmente diferente. Eu posso amar uma pessoa, mas não concordar com as suas atitudes. Eu posso querer o bem de uma pessoa, mas não concordar com o seu modo de vida. Nós precisamos mostrar para as pessoas a verdade. Nós precisamos mostrar para as pessoas o conhecimento. Ainda que essas pessoas desprezem isso, nós precisamos mostrar para elas esse caminho. Amém? Estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer vocês mais uma vez, todos vocês que participaram nas lives desse ano de 2020. Foi um ano difícil para todos nós.
né? Eu sei que talvez você que está aqui assistindo aqui teve a sua vida meio que virada de cabeça para baixo, né? Vamos dizer assim. Mas Deus não tem deixado faltar para nós, né? A saúde, né? Muitas pessoas, né, irmãos, perderam familiares, muitas pessoas ainda morrendo. Nós estamos lutando aí com um inimigo invisível, na qual a gente ainda não sabe como lidar com ele. Muitos apreensivos. Hoje eu pude ver aí um depoimento do Alex, né, do Balaio, um irmão querido ali da Igreja Batista do Lagoinha, que se recuperou depois de 27 dias. Hoje ele deu um lindo testemunho, chorou, dizendo que pôde ver os filhos dele, estava ali com a sua esposa, né? Então, às vezes a gente não se importa muito porque não acontece perto da gente, né? O ser humano é assim, tá acontecendo lá, não tá aqui. Mas não, isso também é falta de amor. A gente precisa se importar. Amém? Então assim, eu quero agradecer imensamente você que acompanhou essas lives aí durante todo esse ano. Quero fazer um agradecimento especial aqui pro meu amigo de irmão lá da igreja, Edmilson, sua esposa. Tudo isso começou aí porque você me incentivou, né? E você me encheu de coragem, né, meu irmão, para poder fazer essas lives aí. E foram tantas, né, durante esse ano de 2020. Quero agradecer a minha esposa, que a minha esposa tem sido uma inspiração para mim, tem sido uma ajudadora, sabe? Quero agradecer meus filhos, né, o Rafa, o João que casou agora no mês de outubro, meus pais, né, que me criaram, meus irmãos, tantos amigos que eu tenho, né, ali na igreja, pessoas que eu fiz amizade também em outros ministérios. Quero agradecer o meu pastor Ricardo Silva, meu pastor Marco Bonfim também, que eu chamo também de meu pastor, foi uma pessoa que me ajudou muito, né, no meu crescimento, né, eu aprendo muito com ele até hoje, com a sua simplicidade, com a sua honestidade, a forma de conduzir as coisas. Então assim, agradecer imensamente todos vocês, sabe, assim, foi um ano muito difícil para nós, irmãos, mas graças a Deus nós chegamos até aqui. O Senhor, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, amém? E aproveitar, fazer uma oração para vocês, mas antes dessa oração eu quero desejar a você um Feliz Natal, que você tenha um ano próspero, um ano cheio de bênção, sabe? Que Deus te guarde você, toda a sua casa, sua família, seus sonhos, que talvez você não realizou nesse ano de 2020 por tudo que aconteceu, que em nome de Jesus, em 2021, você busque, segure na mão de Deus, vá firme com Ele, porque Ele está contigo em todo o tempo, sabe? O Senhor não nos abandona, amém? Quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado. Te agradeço, meu Deus, por esse momento aqui junto com os meus irmãos, por cada um, meu Deus, que participou das lives durante todo esse ano de 2020. Eu quero te agradecer pela vida de cada um deles. Quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que cuide, meu Deus, de cada um, que abençoe a vida de cada um, os seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Antes de terminar, eu quero aqui mostrar para vocês algo. Eu separei alguns livros aqui e eu gostaria aqui de presentear vocês, né? Vocês que estão aqui, acompanhar essa live. Floriza, querida, que saudade de você, viu? Você sempre está aqui participando com a gente aqui das lives. Eu estive aí no Lagoinha, acho que uns 20 dias atrás, eu estive aí no culto, mas não tive a oportunidade de te ver aí, né? Mas eu vou guardar esse livro aqui para você, tá, Floriza? Ó, é um livro que fala, ó, Vencendo o Leão, o Urso e o Gigante. Ó, esse livro aqui. Então a próxima vez que eu estiver aí no Lagoinha, eu quero te entregar esse livro, poder tirar uma foto com você, né? Poder te rever, tá bom? Você sempre foi uma pessoa que sempre batalhou por mim, né? Orou, sempre me abençoou, tá bom? Então eu vou guardar esse livro aqui para você, a próxima vez que eu estiver aí. Gostaria também de esse livro aqui, ó, As Abundantes Bênçãos de Deus. Eu queria presentear também uma pessoa muito especial, que também participou das lives aqui durante todo esse ano aqui, né? Que ela sempre participava das perguntas, né? Mas sempre quando ela respondia, alguém já tinha respondido na frente.
Então eu gostaria de dar esse presente aqui para um casal de amigos, que é a Rose e o Edmilson. Vou guardar esse livro aqui para vocês, ó. O tema é As Abundantes Bênçãos de Deus. Vou guardar esse livro aqui para vocês também. E gostaria de dar esse livro aqui, ó, Construindo o Seu Amanhã, para uma amiga também muito, muito, muito especial. O nome dela é Luana. Ela é uma bênção, é também ali da Igreja do Lagoinha. Né? A Luana também, sempre que pode, está aqui também nos abençoando, está aqui assistindo as lives. Então, Luana, ó, esse livro aqui, ó, Construindo o Seu Amanhã, esse livro aqui eu vou guardar para você também. Então, no dia que eu entregar lá para Floriza, vou entregar para você também, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esse livro aqui também, ó, Como Vencer as Batalhas da Vida. Como vencer as batalhas da vida? Às vezes a gente fica tentando, né, buscando estratégias para vencer as batalhas, né? Eu queria dar esse presente aqui desse livro para o meu amigo Gilson. É um amigo muito especial. Ele não é um amigo simplesmente, não. Ele é um irmão. Ele é um cara que, se eu ligar para ele aqui agora, acabar essa live aqui, ligar para ele aqui e falar que eu preciso conversar, ele fica comigo 1 hora no telefone assim, ó, fácil. Fácil, fácil. É um amigão que eu tenho e ele sabe disso. Eu amo muito a vida dele. Queria dar esse livro aqui para você, viu, Gilson? Próxima vez que você estiver aqui na missão, no Santa Mônica, estiver né, fazendo uma visita aqui, quero te entregar esse livro aqui em nome de Jesus. Tem mais alguma pessoa aqui assistindo com a gente aqui, que eu não falei o nome, que talvez entrou aqui e eu não vi? Ah, o Gilson está aqui, tá todo mundo aqui. Tenho mais 2 livros aqui. Tenho mais 2 livros aqui que eu gostaria de presentear também. Eu vou dar um livro desse, irmãos, também para minha mamãe. A minha mamãe, às vezes, ela assiste aqui também. Ela tem dificuldade lá de não saber um pouco ainda, não ter muita habilidade com a internet, mas sempre que alguma irmã tá lá, né, liga para ela assistir. Mãe, eu vou levar um livro desse aqui para a senhora, viu? Para a senhora poder aí estar fazendo a leitura dele e aprendendo um pouquinho. Tá bom, mãe? Te amo. Amo o Senhor também, viu, Pai? Toda a minha família, em nome de Jesus. Meus irmãos, obrigado mais uma vez. Que você tenha um ótimo Natal. Que Deus abençoe você, guarde você e toda a sua casa. Em nome... Ó, chegou mais gente aqui, ó. Chegou mais gente aqui, ó. Deu sorte, hein? Que eu já tava guardando. Já tava guardando aqui, ó. Vou te dar esse livro aqui então, viu, doutor? Ó. Olha o título dele. Os Caminhos de Deus e as Contradições da Vida. Os Caminhos de Deus e as Contradições da Vida. Vou te levar esse livro de presente, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você puder, tiver tempo agora, participe agora do quadro Prorrogação, que é um quadro que nós temos assim que acaba a live. Tem aí o link já descrito aí, né? A minha esposa colocou aí. Clica lá, entra na salinha, vamos bater um papo, amém? Vamos bater um papo lá, aprender um pouco mais da Palavra de Deus, falar um pouco do que foi tratado aqui, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, um beijo, que a paz do Senhor seja com você, em nome de Jesus. Aleluia. Esse aqui.